Senhoras e senhores, bom dia! Estamos novamente em mais um Bíblia na Mesa nessa sexta-feira, dia 2 de agosto. Sejam todos bem-vindos. Ontem tivemos uma aula extraordinária no Lidera e estive falando sobre 5 níveis de liderança, isso mesmo, liderança por posição, depois por permissão, liderança por influência e no final a liderança de personagem, onde as pessoas elas te respeitam pela figura que você é, mais do que propriamente pelo relacionamento que você tem. E o Lidera tem sido uma ferramenta poderosa ao corpo de Cristo. O Lidera hoje ele é um ministério de ensino ao corpo de Cristo, e se você não conhece, acesse @Academia Lidera, onde tivemos uma aula aberta, extraordinária, e são 4 semestres, isso mesmo, 20 meses, onde a sua vida pode ser revolucionada. De qualquer lugar do mundo, hoje temos a possibilidade de fazer ao vivo, em presencial, e também online, ao vivo em tempo real, todas as quintas-feiras, horário de Brasília, das 7h30 às 10h30 da noite. É uma academia onde nós temos a pretensão de esticar a sua musculatura de liderança, business e ministério. Nós falamos integralmente em mais de 60 noites, 60 encontros sobre 60 assuntos. E o que me encanta na Academia Lidera é que hoje nós temos o melhor conteúdo a nível mundial sobre liderança, business e ministério, que é o reino de Deus. E o conteúdo do Lidera são equivalente a 70 livros. Isso mesmo, em 20 meses seria proporcional a você ter estudado minuciosamente, profundamente 70 livros. Livros de liderança, livros, basicamente toda a coletânea de John Maxwell, Myles Munroe, O Reino de Deus, Bill Johnson e também o meu livro que está saindo do forno, que é o Escândalo da Graça. Então, conheça mais da Academia Lidera, fica aqui minha recomendação. Se você quer de fato um antes e um depois na sua vida, você vai se admirar o que você vai encontrar à sua disposição hoje. E é uma coisa incrível o que Deus está fazendo. São quase 200 alunos ao redor do mundo, mais de 20 cidades, 5 países. E nós temos uma comunidade hoje de revolucionários que são pessoas vivendo para Jesus e, de quebra, vivendo a vida na terra. Então, nessa manhã, quero trazer uma reflexão para você. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, nos nossos canais. Hoje estamos em todas as plataformas digitais. Recomende esse podcast para pessoas que você ama. Coloque no grupo da família. Enfim, nós amamos quando pessoas interagem. Deixe aqui aquilo que Deus está falando com você nos comentários. E nas terças-feiras, o nosso episódio aqui, ele é com um convidado, ele é online, a gente interage um pouco mais, mas na sexta-feira nós temos já preparado esse banquete para você, e o meu desejo é que a sua vida nessa manhã ela seja edificada pela palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a minha opinião, mas é a palavra de Deus. E Bíblia na Mesa é um devocional semanal e praticamente diário, e eu quero recomendar aqui, todas as terças e sextas-feiras, das 11h ao meio-dia, você é meu convidado para você estar junto, sentado à mesa, diante da palavra de Deus. Nós não temos outra pretensão aqui senão edificar, inspirar, encorajar e orientar a sua vida para uma vida de potencial, onde você põe para fora todo o potencial que Deus depositou para você. Dias difíceis e dias de muita alegria são dias que nós necessariamente precisamos estar vulneráveis à palavra de Cristo. Então, nessa manhã eu quero começar orando. Aonde você estiver, receba essa palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu declaro sobre os meus ouvintes, Pai, eu declaro sobre essa comunidade Bíblia na Mesa, a alegria do reencontro e da comunhão. Pai, que essa palavra, Senhor, encontre guarida, encontre lugar, encontre um coração receptivo para a palavra que é imutável, a palavra que é indestrutível, uma palavra, Senhor, que é radioativa, uma palavra que transforma o nosso ser nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema dessa manhã é caminhe segundo a sua medida. Caminhe segundo a sua medida. Todos nós, quando nós crescemos,
nós estamos em processo de aprendizagem até o último dia da nossa existência. Nós estamos em processo constante de aprendizado. E eu arrisco dizer que a gente aprende mais quando a gente termina de ir para a escola e para a faculdade do que quando a gente começa a ir para a escola e ir para a faculdade. Na primeira infância, na nossa escola, nós na verdade estamos aprendendo a aprender. Nós não estamos aprendendo nada. Nós estamos aprendendo a aprender, estamos aprendendo a ler, a conjugar números, a conjugar falas, frases, escrever textos, estamos aprendendo a nos comunicar, estamos aprendendo a ser ouvidos. Mas a verdade é que nós realmente começamos a aprender quando nós saímos da escola, quando nós saímos da faculdade. Um médico, um profissional, normalmente ele é melhor no final da carreira dele do que no início da carreira dele. Eu, como profissional de educação física, eu era um melhor personal trainer depois de 5 anos que eu estava atuando do que todo o tempo de academia que eu estava estudando na faculdade. Por quê? Porque a prática é a comprovação daquilo que nós aprendemos. Nós não aprendemos aquilo que nós ouvimos, nós aprendemos aquilo que nós praticamos. E a verdade é que muitas pessoas, tendo ouvido as mesmas coisas, elas aprendem em medidas diferentes muitas coisas. E recentemente eu estava com um pastor, e esse pastor já com 69 anos, estava contando um pouco sobre a sua trajetória de vida. E uma das coisas que me chamou a atenção, ou melhor, chamou a atenção para ele, quando eu falei para ele, pastor, sabe o que me incomoda? A minha dificuldade de fazer parte da comunidade pastoral do corpo de Cristo, das igrejas da nossa cidade, é que normalmente os pastores eles estão medindo o que está certo do que está errado. Só que a medida, a régua que eles usam é que aquilo que você está falando que não está certo, na verdade é só diferente daquilo que eles entendem. Então o que eu entendo determina se você está certo ou se você está errado. Isso é uma estupidez. Isso é ignorância pura. Porque na verdade eu não posso medir o que você sabe como certo e errado segundo a medida daquilo que eu sei do que eu não sei. E como que eu enxergo hoje o mundo? Eu enxergo o mundo das pessoas que entenderam algo mais completo do que pessoas que entenderam algo mais incompleto. Todos nós estamos construindo um entendimento, todos nós estamos em processo de aprendizagem, seja isso uma aprendizagem de ordem familiar, uma aprendizagem bíblica, uma aprendizagem de profissão, uma aprendizagem sobre a vida financeira. Então eu não posso olhar uma pessoa que está endividada, que está com problemas financeiros e falar que ela está errada. Não, ela está incompleta naquilo que ela compreendeu. Ela precisa entender um pouco mais. Eu costumo dizer para as pessoas da nossa igreja que nós temos hoje centenas e centenas de pessoas vindo aos cultos, e eu não posso dizer que aquele que é menino, daquele que é maduro, que o menino está errado e que o maduro está certo. Eu não posso dizer isso. Mas eu preciso entender que o menino ele entende na dimensão de um menino e o maduro entende na dimensão de um maduro. Então as nossas conversas pastorais, as nossas conversas espirituais deveriam ser respeitadas dentro de uma ética daquilo que eu compreendo, a sua medida de compreensão diferente da minha medida de compreensão. Então naquilo que eu sou ignorante eu não posso dizer que você está errado. Só que é mais fácil dizer para alguém que ele está errado do que eu confessar que eu ainda não entendi isso. Então hoje eu queria te dar uma chave aqui. Quando você não estiver em concordância com a sua esposa, com o seu filho, com um sogro, com um pastor, com um líder espiritual, procure inverter a abordagem. Procure falar assim, eu não entendi ainda. Eu ainda não consegui compreender essa medida. Antes de você dizer que ele está certo ou que ele está errado. Porque normalmente o ignorante, o mais burro, ele costuma dizer que o menos burro é que é burro. Esse é um dos sintomas da burrice. Eu chamo de burro o outro porque, na verdade, o burro está sendo eu. A minha ignorância faz eu enxergar o outro um burro. Só que, na verdade, não é que o outro estava enganado, era que eu estava altamente enganado. Isso é importante você entender porque você vai se dar melhor na convivência cotidiana com todo tipo de pessoas. Porque cada um está caminhando segundo a sua medida de compreensão. Por exemplo, uma criança que cresceu com o pai presente de uma criança que cresceu com o pai ausente, é desleal nós esperarmos um desenvolvimento igual
de duas crianças que um cresceu com um mentor, com um pai presente em casa, que ensinava as coisas, e um que viveu a sua infância inteira jogada dentro de um sofá, assistindo alguma coisa, que não foi instruída, que não foi assistida, que não foi desenvolvida. E assim acontece na nossa vida. Algumas pessoas tiveram o privilégio de conviver num ambiente altamente inspirador, onde ela se desenvolveu muito rápido. Ela chegou à maturidade muito mais cedo. E nós precisamos ter essa cosmovisão social, onde nós respeitamos a medida daquilo que eu não entendi e a medida do que alguém já entendeu, sem ofender, sem atacar aquilo que alguém ainda não entendeu. E o valor fundamental dessa manhã, o tema é caminhe segundo a sua medida. O valor fundamental é de uma verdade que norteia muito a minha vida, no tratamento que eu tenho com as pessoas, no socorro ou não, daquilo que eu deveria socorrer as pessoas ou não. Na ignorância, Deus te protege, mas na maturidade, Deus te respeita. E o texto vem de 1 Timóteo 1,13, onde Paulo ele se apresenta a Timóteo e ele escreve assim: embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo eu recebi misericórdia, porque eu agia por ignorância e incredulidade. Contudo eu recebi misericórdia, porque eu agia por ignorância e incredulidade. A misericórdia de Deus, ela se estende até a nossa ignorância. A misericórdia de Deus, ela se estende até a nossa incredulidade. Então, na ignorância, Deus sempre vai te proteger. Por isso, se você tem um filho que está na ignorância, se você tem um marido que talvez está lutando contra o alcoolismo, está lutando contra algum vício, está lutando contra alguma deformidade funcional, emocional, entenda que na ignorância daquilo que ele não entendeu, Deus protege. E nós precisamos começar a confiar mais nessa proteção divina sobre a ignorância das pessoas. Porque a gente pensa, ele não sabe, Cal, ele vai se dar mal, ele vai falir, ele vai morrer, ele vai... Não, ele não vai. Porque onde existe uma ignorância, Deus está em jogo, Deus está em ação. Deus ele zela, Deus ele guarda. E a Bíblia diz, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, todo o nosso esforço de a gente se autoproteger, de se blindar, ele é nulo se Deus não guardar a nossa vida. Nós estamos expostos ao perigo diariamente. Seria muita pretensão você achar que a sua vida está bem, está boa, porque você se protege. Não, você não tem essa capacidade. A perversão, a maldade do mundo hoje, ela é desproporcional com a nossa capacidade de nós nos protegermos. Isso na saúde, na alimentação, na ingesta das coisas, na maneira como nós somos tratados na rua, na maneira como nós fazemos negócios. Nós seríamos alvo de destruição de tanta maldade que existe no mundo. Só a diferença que entre a maldade do mundo e a minha vida existe a proteção do divino sobre a criação. Quando uma criança ela nasce hoje, você precisa entender que é o Criador empenhando a sua palavra com o ser criado. Por isso que ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, a Bíblia diz, o Senhor diz, eu todavia não me esquecerei deles. Por quê? Porque todo ser humano que nasce, Deus se compromete com ele. Deus sustenta ele. Nascendo ele numa família estruturada ou nascendo ele numa família que abandonou ele, uma família disfuncional. A filha de uma vítima da Cracolândia, por exemplo. Deus está a favor da ignorância e da incredulidade. Agora, lembre do valor dessa manhã. Na ignorância, Deus te protege. Mas na maturidade, Deus não te protege. Na maturidade, Deus te respeita. Por quê? Porque se Deus ficasse protegendo a gente na maturidade, nós não
amadureceríamos. É como filhos hoje, pessoas que estão tempo demais debaixo da proteção de um pai e de uma mãe, que no final a boa intenção de um pai e uma mãe proteger atrofiou um filho que deveria ter desenvolvido a sua vida na ordem natural da vida, né? Deixado casa de pai e mãe, se unido à sua esposa e feito o seu novo núcleo, a sua nova matriz familiar. Só que percebe que é a intenção do pai e da mãe falando, não, mas ele não vai dar conta, ele não sabe se proteger, ele ainda não consegue, ele ainda não dá conta. Como é que eu vou deixar meu filho sozinho? Só que na verdade a tentativa de você proteger um maduro faz com que esse maduro se torne disfuncional. E assim Deus ele trata com a gente. Se Deus ele ficasse protegendo a gente naquilo que a gente precisa se responsabilizar, nós seríamos disfuncionais. Então existem muitas coisas que eu e você nós fazemos hoje que nós fazemos sabendo daquilo que nós estamos fazendo. Decisões que nós tomamos no subconsciente, no coração, que na verdade Deus ele sabe que você tem muita clareza do que você está fazendo. E aí, a diferença entre a maturidade e a ignorância está na ação das consequências. Deus não pune ninguém. Ele apenas nos entrega as consequências que nós decidimos viver nelas. Porque quando as pessoas elas dão errado, quando as coisas acontecem como não planejada, muitas pessoas falam contra Deus. Deus, onde que você estava? Deus, por que você permitiu isso? Deus, por que você aquilo? Por que você não me protegeu? E Deus fala assim, não, minha filha, eu não podia te proteger porque isso foi uma decisão sua. Você sabia do que você estava fazendo, você fez isso na clareza da sua consciência. Por isso, cada um caminha segundo a medida de compreensão. Deus, ele te trata na medida daquilo que você já entendeu. Deus te trata na medida de tudo aquilo que você já entendeu. Ele não te subestima. Deus não te acha cabeça de repolho a vida inteira. Quando você era menino, você fazia as coisas de menino, você falava como um menino. Só que agora que você não é mais menino, a Bíblia diz que você deixou das coisas de menino. E Deus sabe exatamente o dia que você deixa das coisas de menino. E quando Deus ele vê que você deixou de ser menino, Deus ele começa a te tratar não mais como menino. Talvez você ainda esperasse que Deus te tratasse como menino, mas Ele não vai te tratar como menino. Por isso sempre lembre, naquilo que você não entende, naquilo que você não discerne, naquilo que você não é esclarecido, Deus te protege. Pode ficar tranquilo. Mas naquilo que os teus olhos já se abriram, Deus te respeita nisso. Por isso as consequências elas podem ser letais, podem ser severas, podem ser consequências amargas. E você no final vai falar, Deus, onde você estava? E Deus vai estar do lado falando assim, eu estava ali te respeitando. Por quê? Porque você decidiu por isso. E aqui eu queria rapidamente passar alguns pontos de reflexão sobre esse texto, onde Paulo fala, eu era perseguidor da igreja. Lembre, Paulo, Atos 8:3 diz, Saulo começou a destruir a igreja, indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres para a prisão. Paulo era esse cara, o apóstolo da igreja, ele era o perseguidor. Por isso, em Atos 9:5, quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala, Paulo, Paulo, por que você me... Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao que Saulo ele diz, quem és tu, Senhor? Caído no chão cego, ele diz, quem és tu, Senhor? Quem está falando comigo? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nossa, mas Jesus ele não viu Jesus até então. Só que por isso que Jesus ele diz, bem-aventurados quando por minha causa vocês forem perseguidos, porque aquele que persegue você, persegue a mim. Aquele que vai contra a sua vida está sendo contra a minha vida. Aquele que põe você no cárcere está pondo eu no cárcere. Por isso todo hater, toda pedra que eu recebo num podcast como esse, em cada corte que eu faço, eu tenho tranquilidade porque não é a mim que estão apedrejando. Não é a mim que um religioso está perseguindo. Não é a mim que alguém pode lançar mal contra mim, porque tudo que fazem a mim estão fazendo por intermédio daquele a quem eu estou aqui nessa manhã.
Eu sei da minha responsabilidade com o corpo de Cristo. Eu sei qual a minha função como arauto das verdades do Evangelho. E aquele que me persegue, persegue ao mesmo que diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo se perguntava: mas aonde que eu persegui Jesus? Você perseguiu a Jesus cada vez que você levou um homem temente a Deus para o cárcere. Cada vez que você apedrejou Estevão. Paulo estava no apedrejamento de Estevão, o cara que foi morto e foi recebido com Jesus de pé. O apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Só que esse mesmo cara está dizendo assim: ei, eu recebi misericórdia porque eu agia na ignorância. Se você tivesse me falado antes que Jesus não é uma religião, porque Paulo ele primeiro cresceu na religião, depois ele teve um encontro com o Espírito Santo. Primeiro ele cresceu na igreja, depois ele conheceu Jesus. Olha que interessante, é igual eu e você. Tudo que Paulo fazia perseguindo a igreja era em nome da religião, era para proteger a crença de tudo aquilo que ele aprendeu. Isso não lembra muito da minha e da tua casa? Quando você cresce na religião, você percebe o quanto você destrói no reino de Deus tentando proteger aquilo que não é o reino de Deus. Porque a religião não é reino de Deus. O reino de Deus não cabe religião. Aliás, religião é a única instituição que tentou matar Jesus. Ou melhor, que incriminou Jesus. E ela continua ativa até hoje, tentando ganhar mercado e tentando ganhar você para o lado dela. Alguns pontos para a reflexão dessa manhã. Lembre que o ensino dessa manhã é: na ignorância Deus te protege, mas na maturidade Deus te respeita. Primeiro ponto. Entenda que na maturidade, não decidir foi uma decisão que você tomou. Muitos crentes hoje estão tão maduros, que a punição, a consequência da vida que eles vivem, não é em cima do errado que eles fizeram, mas em cima do certo que eles não fizeram. E essa é uma das minhas definições pessoais de pecado. Pecado não é o errado que você fez, mas é o certo que você não fez. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. E quantas coisas que eu e você nós sabemos que nós temos que fazer e não fazemos. Por quê? Porque temos preguiça. Estamos indispostos, porque está chovendo, porque é muito longe, porque é muito caro, porque eu não vou, eu tô sem saco, quero ir para casa. Entenda, toda decisão que você não tomou na sua maturidade, ela foi uma decisão. Não decidir é uma decisão. E nós precisamos assumir responsabilidades de decidir por aquilo que precisa ser feito, não aquilo que eu gostaria de fazer. Segundo lugar, decidir e dar errado não era um erro. Na maturidade, quando eu decido algo que deu errado, isso não é um erro. Isso foi uma decisão. Eu me lembro que um momento difícil da minha vida, eu encerrei uma sociedade de um grande projeto que estava impactando o nosso país. E de repente um dos colaboradores chegou e falou assim: ó, é o seguinte, ó, você está fora, isso aqui é nosso. Sério mesmo? Como assim? Não, esse aqui é nosso. Vai ser nosso e a gente não, né? Vocês estão colocando pouco aqui, não estão dando atenção para nós e agora a gente quer tocar por conta. E eu me lembro que as pessoas vinham e falavam: não, calma, mas cuidado, porque ele não sabe o que está fazendo, porque isso, porque aquilo. E a verdade é que, com testemunhas, fizemos 2, 3 reuniões com testemunhas presentes e a gente indagou: ei, sério mesmo que essa é a decisão? Você tem certeza do que você está fazendo? Não, temos certeza, é isso mesmo que nós queremos e é assim que vai ser. Eu me lembro que mais tarde as coisas não saíram como combinado, não aconteceram como deveria acontecer, e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis e as pessoas falaram: não, você tem que correr lá, você tem que ajudar, você tem que voltar lá, você tem que acudir. E naquela época eu aprendi essa lição, que uma coisa é alguém errar, e quando alguém erra, você precisa correr e acudir. Outra coisa é alguém que, em cima de uma consciência que algo pode dar muito ruim, essa pessoa insiste em tomar essa decisão. E aí no final das contas as coisas não saem como planejado. E aí você tem que entender, essa pessoa ela não errou, essa pessoa ela decidiu por algo que terminou num erro.
Esse erro foi consciente, esse erro não foi injusto, esse erro não foi um acaso, esse erro foi atraído, esse erro foi convocado, esse erro foi provocado. Então, a maturidade, ela exige essa capacidade de se entender que não é a sua altivez, a tua segurança, a tua prepotência, a sua arrogância. Não, eu quero isso mesmo. Tem certeza que é isso mesmo? Porque a hora que der errado, você vai precisar assumir as consequências desse erro. Porque o erro vai ser lá, só que a decisão aqui não foi um erro. Então, você não errou, você decidiu por assumir um erro. Terceiro lugar, não considerar o que você já é, não considerar o que você já entendeu, não considerar o que você já entendeu, não te torna inocente aos olhos de Deus. Muitas pessoas, quando estão debaixo de um desejo, estão debaixo de uma empolgação, pessoas que estão debaixo de uma euforia, elas tomam algumas decisões desconsiderando algumas coisas que a maturidade faz com que ela tenha consciência de que ela não deveria estar fazendo isso. Só que nessa hora ela desconsidera muito o que ela aprendeu, do que os pais falaram, do que um pastor falou, ela esquece do que ela leu na Bíblia e ela simplesmente fala, eu quero ser feliz, eu quero realizar esse sonho, eu sempre quis isso e essa vez eu vou me permitir. E aqui elas caem num grande erro, de pensar que o fato delas não considerar tudo o que elas já entenderam frente àquela decisão, elas pensam que isso as torna inocentes diante de Deus, e não torna. Porque Deus sabe exatamente o que você entende daquilo que você ainda não entendeu. Deus sabe. E qual que é o nosso problema? Esse é o ponto 4. Que Deus trata você na medida da sua compreensão e do entendimento sobre as coisas. Eu olho para os meus filhos e na convivência diária com eles eu sei exatamente o que a Mel já entendeu do que o Taylor ainda não entendeu. Eu sei o que o Taylor já entendeu do que o Calvin ainda não entende. Eu sei do que o Calvin entendeu daquilo que a Bethany ainda não entende. Eu sei o que os meus filhos não entendem. Porque o comportamento deles me revela o que eles ainda não entendem. Pelo que eles fazem eu já sei o que eles não entendem. Só que qual que é a diferença? É que Deus, ele te trata segundo a medida do que você já entendeu. Por isso Deus não te subestima. Deus não te acha cuticute, criancinha, burrinho, bobinho a vida inteira. Não. Deus, ele sabe, o dia que você entendeu, ele fala, yes, ele entendeu. Agora, filho, você cresceu. Agora eu posso te confiar mais. Agora eu posso garantir, agora eu posso te chamar para responsabilidades maiores. Questão que nem você acredita nisso. Nem nós acreditamos nisso. Nós não acreditamos que Deus nos trata segundo a medida daquilo que a gente já entendeu. Só que isso gera para a gente responsabilidade. Isso onera para a gente aumento de peso de responsabilidade. Número 5. O herdeiro menino vive de privilégio, enquanto o herdeiro maduro vive de responsabilidade. O herdeiro menino, a base, enquanto você é menino, enquanto você não entende as coisas, você vai viver segundo os privilégios. Por isso que ser criança no reino de Deus aparentemente é mais gostoso. Aparentemente é mais gostoso. Porque você vive os privilégios, é igual criança. Criança não lava a louça, não precisa pagar conta, criança não faz o almoço almocinho vem pronto, dentro do pratinho, e alguém ainda insistindo que você coma, quando você faz birra que não quer comer. Alguém insiste para você comer aquilo que na verdade você devia ter consciência que alguém se dispôs a fazer isso por você. Mas quando a gente é criança, a gente pensa como criança e age como criança. A questão é que quando você cresce e é maduro, a base da vida não é mais privilégio, a base da vida agora é responsabilidade. E é aqui que as pessoas não entendem isso. Todo ser humano tem um ponto de inflexão na vida, onde o gráfico muda de orientação. Você estava subindo aqui como criança e de repente o gráfico muda e agora você vem para cá porque agora você é o pai da equação. Você é o provedor da equação. Você é a matriarca da equação. Você é o ponto de responsabilidade de uma circunstância que deu errado ou deu certo. Então comece a perceber que na maturidade Deus ele vai esperar de você mais responsabilidade.
Ore para Deus te capacitar na responsabilidade mais do que Ele continuar te dando os privilégios. Porque os privilégios de Deus para com você cessam na medida que você cresce. Sabia disso? Por quê? Porque Deus ele não precisa ficar te privilegiando naquilo que Ele criou você para conquistar, criou você para você operar, para você realizar. Número 6. Você será cobrado na dimensão do quanto te foi confiado. Por isso, você fazer de conta que você não entendeu algumas coisas, não vai colar com Deus. A maturidade é uma questão de tempo. Até um piá de rua, com o tempo ele fica maduro. Ele demora um pouco mais, mas o tempo traz maturidade, maturação. Uma fruta depende do tempo. Uma carne que a gente come dependeu do tempo. Um prato que a gente prepara, às vezes depende do tempo. Um pão sovado depende do tempo. Tempo é proporcional a crescimento. E a verdade é que o tempo passou, você cresceu. Não adianta você se comportar como alguém não cresceu. Não adianta você protestar diante de Deus como se você não tivesse crescido. Porque a vida ela te amadurece na dor ou na alegria. E aqui a gente precisa ter uma consciência clara que Deus ele vai me cobrar segundo a medida de tudo aquilo que eu entendi. Logo, eu serei cobrado na proporção de tudo que me foi confiado. A Bíblia diz sobre a parábola de um servo fiel, onde um senhor ele ia se ausentar do país, ele chama 3 funcionários e ele confia talentos para esses funcionários. E quando ele volta, ele exige de volta a responsabilidade da maturidade. E ele não se frustra com o cara que investiu o talento e deu errado. Ele não se frustra com o cara que investiu o talento e não deu nada. Ele se frustra com o cara que não investiu o talento. E aí ele diz, até o que você vai ter, vai ser tirado. Você não vai me devolver só o que eu te dei. Eu vou te arrancar até o que eu não te dei. E aqui a gente precisa entender que quando a gente sofre algumas consequências, não foi Deus pesando a mão, não foi Deus punindo a gente. Foi a própria consciência a consequência daquilo que eu não fiz. A consequência da minha negligência, ela traz sobre mim prejuízos. Tudo aquilo que na maturidade você negligencia, você vai precisar colher. Seja bom, seja ruim. Você vai colher. Por isso tem muito crente com uma vida destruída, achando que Deus não funcionou, porque ele acha que Deus ia ficar dando privilégio a vida inteira. E não, Deus ele não tem pretensão de te dar privilégios a vida inteira. Deus tem a expectativa de encontrar em você responsabilidade para confiar a terra, dizendo, e domine você hoje, Pedro, Maria, Adão, Eva, domine sobre toda a terra, domine sobre os animais do campo, sobre as aves do céu, sobre as riquezas, domine na entrada, domine na saída. Você tem as chaves do reino para abrir e para fechar. Deus não te subestima, Ele chama você para reinar em vida com Ele. Ele te entregou as chaves do reino. Havia um tempo na terra que os filhos de Deus eles precisavam bater para se abrir, buscar para se achar. Mas esse tempo encerrou quando Ele nos deu as chaves do reino. E quem tem chave não fica batendo na porta. E tem muito crente morrendo na porta com a chave no bolso. Batendo e chateado que Deus não abre a porta. Meu irmão, Deus não vai abrir uma porta da chave que Ele pôs no teu bolso. Algumas portas da vida dependem da sua maturidade, da sua responsabilidade em abrir essas portas. Então, para finalizar, número 7, ser maduro é sobre reinar. Ser maduro não é o elemento essencial para não errar. A religião ela colocou que você precisa amadurecer para não pecar mais. Isso é óbvio. A questão é que você precisa amadurecer não para não fazer nada de errado. Você precisa amadurecer para começar a reinar, fazer o que é certo. E fazendo o que é certo e reinando, nós vamos errar muito. Sabe, quando eu faço igreja hoje, depois de anos fazendo igreja, ainda me passa pela cabeça o receio de eu fazer igreja errado de novo.
de eu estar errando aquilo que eu estou fazendo. Mas recentemente eu fiz uma oração para Deus e falei: Deus, com tudo que a gente vai fazer de errado, só encontra na gente uma geração que vai ser lembrada como aqueles que viveram para a glória de Deus. Não existe um erro que me incrimine quando a soma final da minha vida foi que esse homem viveu para a glória de Deus. Fazer Cristo glorificado, fazer Deus exaltado nessa época, nessa geração. E com isso eu quero terminar declarando sobre você uma medida ainda maior de entendimento, de maturidade, de sabedoria. Caminhe segundo a sua medida. Não pense que você é menos quando você já é algo que você já entendeu. E não pense que você é mais naquilo que você continua ainda não tão inteligente e meio burro. Nós temos hoje a grande possibilidade de você se achar inteligente naquilo que você ainda é ignorante e tentar se passar por menino imaturo naquilo que você já tem bastante clareza e consciência do que a Bíblia diz. Por isso o melhor caminho, mais virtuoso, é você viver à medida da sua compreensão. Deus não vai te dar nada antes disso e Deus não vai demorar em te dar nada depois disso. Meu filho gosta muito de dirigir, mas não é porque ele gosta de dirigir que eu vou dar um carro para ele. Por quê? Porque ele ainda não está pronto, ele não tem compreensão, ele não tem capacidade emocional para conduzir um veículo em via pública. Só quando esse menino fizer 15, 16, 17, 18 anos, eu vou precisar confiar um carro para ele. Quando ele tiver 18, 19 anos, ele já devia saber dirigir. Por quê? Porque chegou o tempo da maturidade, ele entendeu. Agora tem muita gente que já entendeu e continua tendo medo. Podia dirigir e não quer dirigir. Tem condições para dirigir e não quer dirigir. E aí essa pessoa não quer dirigir porque ela não sabe. Ela já não quer mais dirigir porque ela não quer. Ela tomou uma decisão na maturidade dela. Meu filho hoje não pode dirigir porque ele não sabe. Mas tem muito adulto que por traumas emocionais estão atrás de uma suposta proteção de ignorância, dizendo que eu não dirijo porque eu não sei. Mas você já tem todas as faculdades mentais suficientes para decidir saber. Então, guarde no seu coração, naquilo que você não entende, Jesus, Deus, Ele te protege, assim como Ele protegeu Paulo. Ele não levou em conta o que Paulo fez contra a igreja, enquanto Paulo era ignorante e incrédulo. Mas naquilo que você já entendeu, Deus te respeita, Ele não vai te proteger. Por isso, cuidado daquilo que você assiste, daquilo que você fala, cuidado daquilo que você congrega, aquilo que você celebra, porque tem muita coisa que você vai fazer na sua maturidade e Deus não vai interferir. E o fim disso pode ser destruição, pode ser uma vida de dores, de fracasso e talvez uma velhice frustrante. Tudo porque você achava que se desse errado Deus ia entrar na frente e te proteger, e Ele não vai te proteger. Proteção é destinada aos meninos. A prestação de contas é destinada aos maduros. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Nos encontra com a consciência da medida daquilo que nós já entendemos. E se porventura existem homens e mulheres que estão tentando viver como se não tivessem entendido, convence eles, Pai, que eles precisam ser achados fiéis na consciência que até mesmo muitas vezes o Espírito Santo nos deu. O Espírito Santo nos iluminou, abriu os olhos do nosso entendimento. O Espírito Santo manifestou dons de discernimento. O Espírito Santo trouxe revelação. Falou através das Escrituras. E tantas pessoas tentam ignorar isso como se não tivessem ouvido ou vivido isso. Que eles sejam convencidos nessa manhã de um posicionamento na maturidade. Prontos para reinar em vida e correspondendo como aquele Senhor que se ausentou do país, mas vai voltar pedindo contas sobre tudo aquilo que Ele nos confiou. Em nome de Jesus.
Amém. Muito bem, essa foi a palavra de hoje, 1 Timóteo 1,13. Que você tenha um final de semana incrível, abençoado e que terça-feira a gente se encontre novamente aqui. Em agosto, nós estamos voltando do recesso, todas as nossas atividades voltam ao normal. Temos às quartas-feiras nosso Family Service aqui em Curitiba, você é meu convidado, às 19h30, sempre aqui na CHF. E aos domingos de manhã, um movimento da igreja no cinema. Nós estamos sonhando com novos cinemas, queremos implantar novos campos dentro de novos shoppings. Se você quer fazer parte disso, patrocinando, nós contamos com a sua generosidade. Precisamos de som, de iluminação, de microfones, precisamos de meios para abrir novos pontos de pregação nessa missão da igreja no cinema em Curitiba. É uma evangelização urbana, sistemática, todos os domingos pela manhã. Nós estamos levando almas, centenas e milhares de almas e mais almas, nascendo de novo, tendo encontros transformadores com a presença de Deus. Então faça parte disso, financeiramente você pode nos apoiar, nos sustentar, vai ser de grande valia receber a sua oferta aqui e prestar essa conta de que a sua oferta vai chegar em alguém. Nós estamos salvando os perdidos à medida que nós discipulamos encontrados. E você é um discipulado, você é um encontrado discipulado aqui. Por isso, sirva ao Senhor com os teus bens, com a sua generosidade e tenha certeza que Deus se agrada disso, tá bom? Deus abençoe vocês, bom final de semana. Tenham todos um dia incrível, com contratos, negócios ainda fechados nessa sexta-feira. Ainda é tempo de você receber uma ligação, de você receber uma boa notícia daquilo que você tem semeado, tá bom? Deus abençoe vocês, pessoal. Deixe seu comentário aqui, o que Deus falou com você, nós queremos saber, tá bom? Um abraço. Valeu.